Você está ouvindo Tesla Coil, a bobina do conhecimento. Agora, acho que tem uma outra área que aí a gente tem duas pessoas que são da área de automação que vão poder falar muito bem para a gente, é a área da indústria. Hoje, eu tenho ideia de que programação é usado de maneira massiva na indústria e eu sei que esse não é um movimento recente, eu sei que é algo que começou, sim, já deve ter o quê ali, pelo menos seus bons 30 anos. Então, vocês puderem falar um pouquinho sobre como a programação é utilizada na indústria, como ela é utilizada para programar máquinas, enfim, palco é de vocês. Tem um negócio bem legal, que a programação ela é indústria de verdade, de fato mesmo, a partir de uma linguagem que a gente chama de ladder, que é escada. A tradução seria escada. Qual que seria a proposta do ladder? Ou até, quem sabe, um pouco mais atrás, eu poderia dizer aí a programação por válvulas, computadores por válvulas, por exemplo. Qual que era a proposta dessas programações de modo geral? A gente tinha muitos eletricistas que conseguiam, por exemplo, ler um diagrama elétrico. E aí ele conseguia, por exemplo, ligar uma lâmpada, ligar um motor e assim por diante. Quando a gente, de repente, precisa programar, são esses mesmos eletricistas ou mesmos engenheiros eletricistas que vão fazer essa programação. E aí a gente precisa também, na parte da indústria, criar alguma coisa o mais próximo possível daquilo que ele já trabalhava. E aí, por causa disso, sim, a gente tem a programação que é muito comum ainda ser utilizada, que é a ladder. Então, a gente tem aí essa programação que ela é, de certa forma, assim, abrange diversas pessoas, diversas classes, diversos níveis dentro de uma indústria. Mas, obviamente, a gente também tem aí uma evolução bem considerável com programações no que a gente chama de linha de código, ou uma programação estruturada, como é comum aí nas outras áreas de computação mesmo. Mas, assim, é muito curioso porque a indústria, ela de certa forma também absorve tudo ou grande parte das coisas que a gente vê aí no mundo de modo geral. Tanto é que aconteceu um vírus, o Stuxnet, se não me engano, acho que é isso mesmo, Stuxnet. Ele sofreu, basicamente, uma indústria sofreu um problema a partir de um pendrive que tinha um vírus, onde esse vírus ele acabou quase destruindo toda uma indústria. Então, a gente ainda tem essa questão de, olha, programações de modo geral, Java, Python, também estão presentes na indústria. E muitas coisas que a gente tem presente na indústria também vai estar aí dentro da nossa vida de modo geral. Assim, de certa forma, não são mundos tão distantes. Interessante. Eu acho que, pegando o que você falou de como a programação está presente na nossa vida de modo geral, acho que é algo que muita gente não sabe, mas é a importância da programação para a produção cinematográfica, né? Quando a gente pensa nos filmes da Pixar, ou quando a gente pensa nos efeitos visuais de grandes filmes, claro, você tem muito trabalho artístico envolvido, de modelagem, de animação, mas além disso, você tem um trabalho muito interessante de programação dentro dessas produções. Alguém consegue falar um pouquinho mais sobre esse trabalho para mim? Tem duas coisas. O vírus Stuxnet, eu tenho dificuldade de pronunciar, peraí, gente. O vírus Stuxnet, acho que é isso. Stuxnet. É um vírus lá do Irã e o professor falou, e eu queria complementar, ele não pegou qualquer tipo de... Ele pegou uma usina nuclear. E há outros relatos de sequestros de indústrias por vírus, e aí a gente cai no outro ponto aí da outra pauta, que é a segurança dos dados, a segurança cibernética, né, que com os vazamentos dos dados está em voga também. Mas, atendo à pergunta do João,
desde o Steve Jobs. Steve Jobs foi um dos grandes pioneiros, mas no Brasil a gente já teve grandes animações, antes até de Toy Story, que é referido muitas vezes como a primeira grande animação, né? Toy Story da Pixar, e quem não sabe, o fundador da Pixar foi o grande uso Steve Jobs. A parte da animação é muito ligado à animação de um desenho com matemática. De fato, você tem... E quem já mexeu com plotar gráficos, seja é meio difícil plotar gráfico, mas seja no Octave, no Python da vida, sabe que esses gráficos podem se mexer. Na mesma lógica que vem a animação. Então você cria vários desenhos, vários frames, e você pode fazer uma sequência daquelas fotos, isso era o que o Walt Disney fazia na época. Ou você pode modelar aquilo matematicamente. Então, você tem, por exemplo... Eu nunca mexi com animação própria para filmes. Eu já mexi com a animação de peças mecânicas para simulações em computadores. Então era a mesma lógica. Eu desenhava a peça mecânica no computador, o software que eu utilizava era o SolidWorks. E aí, a partir havia um software lá e eu programava o que eu queria que aquela peça fazia. Eu quero que essa peça vá para cima, eu quero que essa peça vá para baixo. Quando essa peça vai para cima, eu quero que a câmera vá nessa direção. E é uma brincadeira com o software que eu utilizava, e você conseguia fazer movimentos. Então, tirou-se a necessidade do que o Walt Disney tinha de desenhar cada frame, cada quadro a quadro, né, do desenho. E então você tem um modelo 3D e você consegue fazer o modelo correr, e aí vem esbarra na indústria dos jogos também, modelo corre, modelo pula, etc., através de física e matemática aplicada no computador. Então o modelo vai correr com base no ponto de massa do objeto, o modelo vai pular, onde ele vai cair, isso tudo é matemática e física que fica lindo aos seus olhos. E aí você tem computador, o seu computador, a sua placa de vídeo queimando por trás. É bem interessante isso que o Randall falou, e de como você sabe, por exemplo, da câmera e como muita matemática ali por trás. Acho que uma das primeiras experiências que a gente teve com efeitos visuais gerados por computador foi com o filme Tron nos anos 80. E o que é bem interessante do processo de produção de efeitos visuais naquela época é que, primeiro, quando você vê o filme, é até engraçado você ver o filme hoje, que é tudo poligonal. Tudo extremamente poligonal, e por conta da capacidade dos computadores da época. E um aspecto interessante da produção é que eles tinham que fazer justamente esses cálculos que o Randall comentou, que hoje você tem um cálculo por trás, a sua placa de vídeo fazer esse cálculo hoje. Para eles conseguirem gerar cenas naquela época, eles tinham que fazer esses cálculos na mão. Eles tinham que calcular o vetor da câmera, a posição e tudo, calcular o vetor do objeto, de como ele ia se movimentar. Então, assim, era um trabalho extremamente árduo na produção de efeitos visuais, principalmente ali no início. Depois você começou a ter coisas mais user-friendly, e hoje a gente tem, por exemplo, a tecnologia do Ray Tracing, que é compatível com as placas mais recentes da NVIDIA, né, que está sendo muito utilizada para a produção de cinema e de séries. Por exemplo, Mandalorian utilizou, que é uma tecnologia que basicamente vai simular a luz com uma precisão absurda. Vai simular reflexos com uma precisão absurda. Assim, é algo lindo de se ver. O corte que você acabou de ouvir é parte do podcast Tesla Coil. Para ouvir o episódio completo, você pode clicar no link da descrição e acessar seu agregador de preferência.